Olá, amigos. Olá, irmãos. O medo é uma porta aberta para o inimigo. Portanto, irmão, feche essa porta. Jó, capítulo 3, versículo 25. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Irmãos, muitos especulam por que tudo aquilo aconteceu com Jó. Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Não havia na terra homem mais perfeito, digamos assim, que Jó. Então, por que ele passou por tudo aquilo? Voltamos ao capítulo 3. Olha o que ele fala. Aquilo que temo me sobreveio, o que receio me acontece. Ele mesmo diz, aquilo que eu tinha medo me aconteceu. Irmão, o medo é o contrário da fé. O medo é uma porta aberta. Para quem? Para o diabo, o nosso inimigo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de medo. Portanto, veja que o medo, segundo a Bíblia, é um espírito. Mas Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio ou moderação. E aí, o que é que eu faço então quando vier o medo? Irmão, é simples. Resista na fé. Como a qualquer outra coisa que não vem de Deus, resista firme na fé. E como o medo é um espírito que não vem de Deus, ele terá que fugir quando confrontado com quem? Confrontado com a palavra de Deus. Isaías 41:10. Isso aqui, irmão, não sai da minha boca. Olha o que ele diz. Não temas, que eu sou contigo. Não te assombres. Eu sou o teu Deus. Eu te ajudo. Eu te sustento. Eu te fortaleço com a destra da minha justiça fiel. Irmão, quanto poder nessa palavra. Então sempre vem o medo, sempre temos medo de alguma coisa, ele sempre vem, mas Deus nos garante que ele, o próprio Deus, é maior do que qualquer adversidade. Veja bem, quando ele diz não temas, isso aqui, irmão, é um mandamento, é uma ordem como qualquer outro. É uma ordem dada por Deus. Porém, Deus não falha e não mente. Não tem como falhar. Se ele diz não temas, quando vem o ataque, irmão, nós podemos escolher temer a Deus ou ter medo do inimigo. Agora, veja bem, se eu, conhecendo a verdade, sabendo que Deus, o próprio Deus, é uma fortaleza indestrutível, que mesmo não podendo vê-lo, ele está sempre presente, nunca nos deixa, nem nos desampara. Se com tudo isso eu escolho ter medo do inimigo, da doença, da adversidade, realmente, irmão, Deus não poderá operar, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, sem fé não tem como Deus agir. Isso aí nós vemos claramente na Bíblia, porque é a fé no poder de Deus que muda a situação, qualquer situação, seja o que for, irmão. Se você escolher crer e não duvidar, pode se alegrar com antecedência e descansar no Senhor. Verdadeiramente você vai poder descansar. E pode até, se você for mais ousado, começar a louvar antes de ver a vitória. Se você escolheu colocar sua confiança em Deus e não no problema, você pode dar gritos de aleluia, brados de louvor. Você escolheu, sabe quem? Aquele que não falha jamais. E como eu faço isso, irmão? Querido, primeiro, a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Você tem que estar
em sintonia, você tem que escutar a palavra de Deus, não tem outra forma, é ouvindo a palavra de Deus e crer naquilo que está escrito. E o ponto fundamental, irmão, declarar verbalmente a sua fé. A fé se expressa falando, irmão. Sabe por quê? Preste atenção, da mesma maneira que uma pessoa abre a boca para declarar, sabe o quê? Que está desesperada, que está acabada, está destruída diante de tal situação, você que escolheu não temer, também, irmão, deve declarar sua fé. Eu comumente, ou melhor, diariamente, todos os dias, diante de situações que já trazem o medo consigo, eu costumo declarar o que Deus diz em Isaías 41:10, por exemplo. Eu não temo, porque o Senhor é comigo. Eu não me assombro, porque o Senhor é o meu Deus. Ele me ajuda, Ele me sustenta, Ele me fortalece com a destra da sua justiça fiel. Irmãos, é tão simples, mas tão simples e tão poderoso, que às vezes parece que nem é real. Irmão, é tão simples declarar a palavra de Deus, mas é a mais pura verdade. Se você reparar, irmão, todos os dias o inimigo colocará obstáculos. Na minha situação, eu sou médico, todos os dias eu lido com doenças, com cirurgias, e são obstáculos que surgem no meu caminho, e eles são vencidos simplesmente com a palavra declarada de Deus. Recitar a palavra, irmão, define, sabe o que? Em que lado você confia, define a fortaleza em que você se esconde. Irmão, às vezes vem o medo de um ataque na minha casa. O que é que eu faço? Eu vou para a palavra. O que é que eu digo? Eu vou dizer que eu estou com medo? Não. Recito, por exemplo, Provérbios, capítulo 1, versículo 33, que diz: habitamos seguro, tranquilo e sem temor do mal. Outras vezes, irmão, vem o medo relacionado a quem? Aos meus filhos. Vem, irmão, eu recito o Salmo 127, meus filhos são herança do Senhor, e complemento, digo mais, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não toca. Às vezes, irmão, vem o medo, sabe de quê? Muito comum, de não ter o suficiente para alguma situação. E aí, nós temos tantas promessas, e eu repito tomando posse, por exemplo, Filipenses, isso na minha boca é muito doce, irmão. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. E, irmão, isso nunca falhou e nunca vai falhar. Ainda, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É assim, irmão, é tão simples que muitas pessoas não creem. De tão simples, parece que não vai funcionar, mas é dessa forma, irmão. Anulamos os dardos, sabe que dardos? Os dardos do maligno, as setas que vêm, nós anulamos pela fé, destruímos fortalezas pela palavra de Deus, vencemos tudo, irmão, todos os dias, e estamos sempre alegres, como Ele. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, olha o que ele diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas nunca destruídos. Irmão, pressão de todos os lados, é uma coisa, é outra coisa, mas escolha não temer a pressão, escolha vencer na fé no poder de Deus para perdoar pecados, para curar enfermidades, para suprir todas as suas necessidades. Enfim, irmão, seja o que for, creia que não há nada que você esteja passando agora, o que você está passando, Jesus já tem a solução pronta e está preparada. Tudo o que você estiver necessitando, físico, material, espiritual, qualquer solução Jesus tem agora. Vá a Ele, irmão, coloque aos pés de Jesus, lance sobre Ele suas ansiedades e declare: eu creio no poder, eu creio na graça de Deus. Diga, irmão, que você crê na graça
para resolver qualquer questão, essa questão que você está passando agora. Irmão, Deus lhe criou para reinar nesta vida sobre todo o mal, vencer o inimigo. Na verdade, o inimigo foi derrotado, porém ele anda ao derredor. Ser o corpo de Cristo, o corpo do próprio Deus em Cristo, seu representante nesta terra, diferenciado, irmão, em santidade, em pureza e em poder. Deus lhe abençoe. Eu repreendo todo o mal da tua vida em nome de Jesus e declaro, irmão, eu sempre declaro, esta já é a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. E se você crê, repita, esta já é a melhor semana da minha vida em nome de Jesus.